Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo depois de uma grande vitória ontem no estádio Newton Santos, a primeira do Botafogo na Libertadores 2024. Até que enfim, né? O Botafogo estreou na competição depois de, ainda com o Fábio Matias, ter perdido para o Júnior Barranquilla dentro de casa, né? Num jogo totalmente atípico, um jogo onde nada deu certo. Depois, na estreia de Arthur Jorge, onde não tinha nada ainda do treinador, no primeiro jogo dele, com pouquíssimos dias de clube, perdemos para a LDU na altitude de Quito por 1-0. Quando eu digo que estreamos na Libertadores, é porque, conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo que a identidade do Arthur Jorge, o famoso arturismo, está cada vez mais presente nos jogos do Botafogo. É claro que o calendário não permite que o Botafogo tenha tantos treinamentos assim. É jogo quarta, jogo domingo, jogo quinta, jogo sábado. O calendário é apertado do futebol brasileiro, mas não tem jeito. É treinar o tempo que tem e jogar. E a gente consegue perceber aos poucos a evolução desse time do Botafogo. A gente sabia que o Arthur Jorge é um grande especialista em setor ofensivo. No Braga, ele fazia muitos gols. Tomava muitos gols também, mas ele fazia muitos gols. A média de gols dele no Braga era quase de 3 gols por partida. Então, sempre foi um treinador notabilizado por montar times ofensivos com diversas variações de jogadas, com soluções para conseguir furar defesas bem postadas, jogos difíceis, como o jogo de ontem. O primeiro tempo foi muito difícil, um time muito bem organizado do Universitário. Um grande trabalho do Fabian Bustos, que já foi treinador do Santos, treinador do América Mineiro, que faz um ótimo trabalho lá no Universitário. Não à toa, o Universitário venceu a LDU lá no Peru e empatou com o Júnior Barranquilla na Colômbia. O time do Universitário não é bobo, muito longe disso. É um time que vai incomodar bastante os outros times do grupo e, quem sabe, pode até se classificar nesse grupo. É um grupo que está muito embolado, um grupo onde a gente tem o Júnior Barranquilla com 5 pontos, 1 vitória e 2 empates, só que o Júnior Barranquilla empatou 2 em casa. É um time de transição, é um time que joga no contra-ataque. Quando joga em casa, precisa propor o jogo. E aí tem um pouco mais de dificuldade. Então, fora de casa, o Júnior Barranquilla costuma ir melhor do que na Colômbia. 5 pontos é o primeiro lugar. A LDU, 4 pontos em segundo. A Universitário, 4 pontos e o Botafogo, 3. Então é um grupo que está tudo em aberto. O grupo está bem embolado e agora teremos Botafogo e LDU no estádio Newton Santos. A LDU, quando sai da altitude, perde muita força. Continua sendo um time chato também, continua sendo um time que tem uma defesa sólida, um time que é difícil de você ganhar, mas perde força, né? E o Botafogo vai ter que fazer mais um jogo muito forte, mais um jogo de furar bloqueios contra a LDU para conseguir vencer dentro de casa e aí ir para 6 pontos. Indo para 6 pontos, o Botafogo já se coloca entre os 2 primeiros e aí vai resolver a vida fora de casa. Vai resolver a vida lá no Peru, contra o Universitário, e por último, na Colômbia, contra o Júnior Barranquilla. Vai ser até a última rodada. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas eu vejo um Botafogo cada vez mais preparado para esse desafio. Cada vez um Botafogo com a identidade do Arthur Jorge. Um time ofensivo, um time com variações de jogadas, um time que pega um adversário postado da defesa bem compactado e consegue soluções para poder fazer seus gols. O Botafogo fez 3 gols ontem no Universitário e o Universitário estava muito bem na partida e a gente conseguiu fazer 3 gols. O Botafogo já tinha feito 5 gols no Juventude, então aos poucos o Arthur Jorge vai dando a sua cara ao time do Botafogo. Na defesa, temos ainda alguns pontos a melhorar, né? Ontem, o Arthur Jorge deu oportunidade ao goleiro John, né? O goleiro
No gol, até achei que a bola era defensável ali, não era tão simples, mas era defensável no gol que o John tomou. Mas me deixou muito feliz a escolha do Arthur Jorge pelo John, porque o que o Arthur pensa de futebol, o John consegue entregar mais que o Gatito. O Gatito tem grandes dificuldades de jogar com os pés. O Gatito tem grandes dificuldades também de ser um goleiro que joga adiantado, um goleiro que sai do gol com facilidade. Isso é algo do Gatito. É difícil, com quase 40 anos, você mudar o seu jeito que você jogou a carreira toda. É difícil. Então o John já é um goleiro com essa característica e o Arthur Jorge prefere isso. Está no DNA do jogo do Arthur Jorge. Um goleiro que saiba jogar com os pés, um goleiro que fique adiantado, que participe inclusive ali do início da construção de jogada. Então a qualidade do John nesses quesitos fizeram com que o Arthur Jorge desse essa oportunidade para ele. E não só isso, né? Também para ele também ter a sua chance também, ver como é que ele ia se sair. E eu achei que o John foi bem, apesar do gol que a gente tomou ali no finalzinho, ser um gol que dava para defender. Não foi uma falha, na minha opinião, mas era um gol que dava pro John pegar, talvez por ritmo de jogo ali, né? Quem sabe? Falta de ritmo de jogo. Ele que vem de um longo período aí de inatividade, dava para ele pegar aquela bola. Mas enfim, o Botafogo conseguiu fazer 3 gols, o Botafogo conseguiu sair de uma situação bem difícil. A gente termina o primeiro tempo 0-0, precisando da vitória, o time foi forte mentalmente, né? O time conseguiu solucionar dentro do jogo uma situação difícil de Libertadores, cara. Libertadores sempre são jogos difíceis, sempre são jogos difíceis. E o Botafogo pegou um grupo muito equilibrado, um grupo onde não tem nenhuma baba, nenhum time que vai ser aquele tal ponto ganho, nenhum. O Junior Barranquilla é um bom time nas suas características, a LDU sempre é um time muito chato de enfrentar, e o Universitário, que todo mundo achava que seria o time mais fraco do grupo, é um time muito organizado e um time muito difícil de jogar contra, cara. Então, assim, é para valorizar essa vitória e valorizar esse início de trabalho do Arthur Jorge. É uma curva de crescimento, né, muito grande, e que a gente espera que o Botafogo continue nessa batida, né? Continue nesse crescimento, ganhando mais confiança, conseguindo fazer mais jogadas ofensivas, conseguindo fazer mais gols durante os próximos jogos e conseguindo, né, ser mais regular. A gente sabe que todo início de trabalho existe a tal da oscilação. A gente não vai sair ganhando tudo, né? A gente já teve aí 3 vitórias seguidas agora. Estamos com 3 vitórias seguidas. A gente sabe que a gente não vai sair ganhando tudo, mas a gente precisa cada vez mais buscar a regularidade. Regularidade de resultados e regularidade de desempenho. Os últimos jogos nós tivemos bons desempenhos. Jogamos bem contra o Juventude, jogamos bem contra o Universitário. Agora a gente espera que a gente continue, né, com essa regularidade, jogando bem contra o Flamengo. Domingo, 11 horas da manhã, clássico no Maracanã, né, um jogo difícil, um jogo extremamente complicado contra o Flamengo, que tem uma ótima equipe, fora de casa. Mas é isso. Continuar com o nosso estilo de jogo ofensivo, de posse de bola, um time que procura propor o jogo, um time que não vai ficar na defesa, um time que vai tentar jogar bola e continuar com o seu estilo de jogo crescendo cada vez mais. É isso. Domingo tem clássico, vamos continuar nessa pegada e vamos torcer para tudo dar certo. Beleza? Um abraço. Bem-vindo aí, né? Bem-vindo ao Arthurismo, a identidade desse novo Botafogo, e eu particularmente estou gostando bastante. Um abraço, gente, deixe seus comentários e até a próxima. Valeu!